Bom dia, pessoal. E aí, tudo bem? Bem, pessoal, eu estou gravando essa aula porque hoje, excepcionalmente hoje, eu tive um probleminha que eu não posso estar presente nesse mesmo horário. Mas eu já estou precavido e já estou fazendo essa aula referente justamente ao capítulo 8 e capítulo 9. Lembremos que nós estamos falando a respeito dos nossos projetos para a nossa feira. E agora nós vamos falar justamente do entendimento dos capítulos referente ao sensor dos nossos projetos. Então, de antemão, pega o livro, coloca ele do lado. Se você, coleguinha, não tiver com o livro, não tem problema. Eu vou agora trazer o livro para vocês e nós vamos trabalhar o conteúdo em cima do nosso material. Então, quem não tiver, dá uma pausa e vai lá. Bem, pessoal, olha só. Quando nós falamos do sensor de identificação, sensor de linha, eu quero dizer a vocês que, na verdade, nós temos vários nomes para a mesma finalidade. Eu vou aqui escrever para vocês. Vamos aqui, ó. Eu posso ter o que nós chamamos de, eu vou até diminuir, sensor de linha. Esse é o nome mais comum, certo? Eu posso ter, além do nome sensor de linha, deixa eu até diminuir aqui, porque está muito grande o tamanho. Diminuir aqui, pronto. Olha só. Pera aí. Volta, pronto. Então, o que acontece? Pera aí. Estou me atrapalhando aqui um pouquinho, pessoal. Então, olha só. Em relação ao sensor de linha, nós podemos ter a aplicação que nós já entendemos que o sensor de linha, ele trabalha com basicamente dois componentezinhos. Uma espécie de LED que emite e uma espécie de LED que recebe. Nós já precisamos saber justamente o nome de cada um, entre aspas, desses LEDs. Então, primeiramente, eu vou fazer a representação para que nós possamos lembrar do que seria. Ó. Eu tenho bem aqui o módulo, onde eu tenho duas extremidades, e cada uma das extremidades eu vou ter um componentezinho. Ó. Olha só. Eu vou até ter um aqui. Olha só. O que acontece, pessoal? Então, olha só. Aqui, logo aqui embaixo, ó, nós vamos ter aqui um módulo. Só que o que acontece? Eu tenho duas espécies de LED, como nós já mostramos. Eu tenho um LED mais claro e eu tenho um LED mais escuro. O que acontece? O LED mais claro, ele vai emitir um raio luminoso. Só que ele vai emitir um raio luminoso de uma característica que nós vamos saber diferenciar dos outros LEDs. Por quê? O que emite, ele realmente é chamado de LED. Só que ele é chamado de LED infravermelho. Ó, vamos botar aqui, ó. Eu vou até colocar aqui pequenininho para ficar bem legal. Vou colocar aqui, ó. LED infravermelho. Beleza, galera. Olha só. Esse daqui emite um raio infravermelho. Só que o que acontece? Se ele emite e o sensor recebe, eu quero que eu pergunte, o LED infravermelho eu posso chamar da parte principal do sensor? Não. Na verdade, o LED infravermelho ele vai servir para enviar uma dada informação. Propriamente dito, que eu posso realmente restringir, que é o sensor, é aquele que recebe. Só que o que acontece? Quando nós temos justamente o envio de um raio infravermelho, ó, esse raio ele vai, ó, e ele vai bater sobre uma superfície, ó. Ó, ele vai bater sobre a superfície, ó. Beleza? Aí o que acontece? Na hora que ele bate sobre essa superfície refletindo, ele vai voltar. E quando ele voltar, ó, ele vai voltar justamente para aquele que realmente é o sensor. E esse daqui, pessoal, é o chamado fototransistor. Fototransistor. Por que ele é chamado de fototransistor? Foto vem de luz. Então, o que acontece? Ele trabalha com luz. Opa, aqui eu errei. Coloquei 2. Então, o que acontece? Transistor porque ele trabalha justamente com efeito de corrente. Então, olha só. Eu tenho um que emite, outro que recebe. Essa toda a estrutura é chamado de módulo sensor.
Agora, entendam, o sensor, basicamente, é só aquele que recebe. O que emite é o raio infravermelho. Mas, olha só, por que nós estamos falando sensor de linha? Porque, obviamente, o raio infravermelho, ele é um raio convergente, ou seja, ele não diverge, ele não expande. Então, o raio que expande, ele tem uma angulação que ele vai tendo amplitude maior do alcance. Já o infravermelho, não. É aquele que vai trabalhar sempre em linha. Ele vai trabalhar sempre reto. Então, se você pegar um laser, lembre, você pega um laser e aperta. Ele abre? Não, ele é concentrado. Então, esse raio concentrado, ele tem um percurso, que esse percurso dele é a linha. Então, por isso que ele é chamado de sensor de linha, porque ele é estabelecido através de uma informação obtida por um trajeto que vem em linha. Mas também, pessoal, ele é chamado, olha só, de sensor, eu vou até aumentar aqui de novo, de sensor infravermelho. Olha só. Então, se você observar, professor, eu vi num livro, eu vi na internet sensor de linha. Eu vi no outro material sensor infravermelho. São diferentes? Não. Eu posso ter aplicações diferentes. Por quê? Porque esse mesmo sensor, se você imaginar, ele está presente nos controles. Só que cada um desses componentes, o LED infravermelho e o fototransistor, eles não estão acoplados no mesmo componente. O LED infravermelho ele vai estar no controle remoto e o fototransistor vai estar no ar-condicionado, na televisão. E por isso, eu posso dizer a vocês que, apesar da aplicação ser diferente, é o mesmo entendimento. Ou seja, eu posso ter um módulo que os dois estejam presentes e juntinhos, um do lado do outro, mas eu posso ter uma estrutura em que eu tenha, de um lado, o LED infravermelho e de outro, o fototransistor. Ou seja, eu mando de um lado e outro eu recebo. O que acontece? Além do... Então, pessoal, olha só. Eu tenho um sensor de linha, eu posso chamar ele sensor infravermelho, mas eu posso também chamar ele através de outro nome. Eu posso chamar ele de sensor de refletância. Por que eu posso chamar ele de sensor de refletância? Porque, dependendo da aplicação que eu tiver, ele vai ter que trabalhar com um procedimento em que o raio infravermelho vai se projetar sobre a superfície e através justamente do contato sobre uma região que vai refletir ou não, e vai depender disso, ele vai trabalhar justamente com o retorno ou não para ele poder fazer as leituras. Então, o sensor de refletância, ele também tem um LED infravermelho, ele também tem um fototransistor, mas ele trabalha justamente com a dependência de uma superfície para refletir ou não. Já quando você tem, por exemplo, o controle remoto, você não precisa de uma superfície para poder refletir. Basta você projetar diretamente naquele que emite e naquele que recebe. Mas eu estou colocando para vocês para que vocês saibam que quando nós falarmos de sensor de linha, sensor infravermelho e sensor de refletância, na verdade, nós estamos falando do mesmo sensor. Pronto. Feitas essas devidas ponderações, vamos aqui ver em relação ao nosso livro. Ó. Olha só. Sensor de identificação de linha. Nos projetos de robótica, existe um tipo de sensor que é muito utilizado em competições pelo país a mundo afora. Cria-se um robô que deve percorrer uma trajetória em que o caminho é feito por uma linha e as pistas de cores de contraste. Olha só, contraste, por quê? Porque, como nós já falamos, o raio ele pode incidir sobre uma plataforma e ele vai refletir. Ou seja, imagine, por exemplo, uma pista em que eu tenho esse módulo virado para baixo e o raio que vai mandar, ele vai mandar para a superfície, para a pista, e ele vai ter que retornar. Só que ele pode retornar se a superfície for clara, ou seja, se ela for uma superfície que vai poder refletir, ou não retornaria, se ela for uma superfície mais escura, ou seja, se ela se projetar sobre algo que ela vai absorver. Agora, independente disso, que nós vamos falar um pouco mais à frente, e nós já também já citamos, levamos um exemplo de um projeto para a sala de aula,
A questão é, essa trajetória, ela precisa ser necessariamente de cores e que tem um contraste. Por quê? Porque a linha, olha só, ou a pista é branca e a linha é preta, mas eu posso fazer o inverso. A pista pode ser preta e a linha é branca. Só que eu tenho que ter justamente essa diferença, esse contraste, essa oposição de cores. Olha só, diz assim, geralmente a pista ela é branca e os traços que indicam a trajetória a seguir é preta. Ou vice-versa. Ou seja, pista branca, linha preta, ou pista preta e linha branca. Então, o robô com esse tipo de sensor poderá detectar quando está na pista e quando está na linha por essa diferença de cores. Ele é o sensor de identificação de linha, que irá auxiliar seu amigo cibernético, assim como os olhos ajudam para você identificar se está fazendo o caminho correto em um passeio. Vamos lá. Olha só o sensor de linha. Já tínhamos mostrado para vocês, ó. Esse daqui é o módulo, ou seja, eu tenho um LED mais claro e eu tenho um LED mais escuro. Ó. O sensor, vamos lá. O sensor de detecção de linha é composto por um LED e um PSD, ou seja, um fotodiodo e um fototransistor. Ou seja, o fotodiodo é o LED infravermelho. E o fototransistor. Vamos lá. Ele é o mesmo sensor IR. Olha só, sensor IR. IR significa infrared, ou seja, infravermelho. Usado para detecção de obstáculos. Porém, quando utilizado como sensor de detecção de linha, permitirá a geração de valores no microcontrolador. Ó. O microcontrolador é esse aqui, ó. Isso bem aqui, ó. Essa parte cinza aqui, ó. Azul. Entenda, o sensor é só o que recebe. O que emite é o LED infravermelho. Isso daqui é o módulo. Continuando. Que permitirá a geração de valores de microcontroladores a partir da diferente reflexão existentes entre as cores da pista e da linha que detecta a sua trajetória. Ok? Então, isso ocorre porque existem cores que refletem mais luz e outras que absorvem mais. É o que nós falamos justamente, e nós já colocamos esse exemplo, de que a luz ela pode ser projetada em qualquer superfície. Só que o que acontece? As cores, na verdade, elas têm as suas características. Nós sabemos que a cor branca é a união de todas as cores e a cor preta é a ausência das cores. Lembra quando nós falamos através daquela experiência em que eu peguei o CD, aí eu coloquei a luz, aí quando eu peguei o CD e coloquei a luz, eu acho que eu tenho até outro CD aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Prontinho. Olha só. Olha só. Se você observar, aqui na minha frente está sendo projetada uma luz branca. Eu vou colocar o CD, ó. Quando você observa essas cores, na verdade, o que que é? É a incidência da luz branca em cima dela. E essa superfície magnética prateada, ela vai fazer o quê? Ela vai espalhar, ela vai separar as cores. E nós começamos a observar que a cor branca, na verdade, é a união de todas as cores. Então, o que acontece? Se eu pegar esse disco aqui e, de repente, colocasse um papel e desenhasse, pintasse cada cor do arco-íris e fizesse com que ele girasse muito rápido, nós fizemos essa experiência, nós perceberíamos que a luz branca, ela se tornaria luz branca. Então, o que é que acontece? É mais fácil quando eu jogo um raio infravermelho numa superfície clara, refletir. Agora, qual é o contrário disso? Quando eu não tenho nenhuma dessas cores, aí eu tenho o que nós chamamos de preto. E, na verdade, a gente diz, eu tenho uma cor preta. Na verdade, você tem um objeto de características de ausência de cor, que se tornou em cor preta. Mas, o que que acontece? Efeito prático. Quando eu tenho um raio infravermelho que bate na superfície clara,
Pode ser bege. O branco, obviamente, é o melhor. E é o que se aproxima mais de condições espelhadas. Mas quando você projeta em cor clara, ele vai refletir. Quando você projeta em cor escura, ele não reflete. Ele segura, muitas das vezes, até não fazendo sequer uma projeção próxima no local. Por exemplo, se você coloca uma superfície escura, vou dar como exemplo. Ó. Eu tenho bem aqui uma capinha de um material, ele é preto. Eu ligando o raio infravermelho, ó, puff, ele vai bater. Essa superfície, ela é de cor preta, ou seja, ausência de cores, mas também ela é opaca, ela não é brilhosa. Então ela vai absorver. Então o raio quando bater nela, se aqui eu tivesse o carrinho, ó. Aqui meu dedo é o carrinho, ó. Pam. Aí o sensor está virado para baixo. Na hora que projetasse em cima da cor preta, o raio ia bater na superfície e não ia voltar. Mas do contrário, por exemplo, uma superfície branca, aqui é porque está tendo efeito, mas daqui é branco, ó. Na hora que eu pusesse em cima da superfície branca, ó, aí o raio ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava. Estão entendendo? Vamos lá, galera. Ó. Os objetos de cor preta não são bons refletores. Já os que possuem cor branca são excelentes. Sendo assim, o microprocessador apontará valores maiores de reflexão para o PSD. Ó. Lembre que o PSD é o fototransistor. Para a linha de cor branca, por causa da sua capacidade maior de reflexão da luz. E para a cor preta, valores menores, graças à sua maior capacidade de absorção. Ou seja, presta atenção, se eu projetar na cor branca, os valores são maiores. Se eu projetar na cor preta, os valores são menores. Ok? É por isso que estas linhas podem ser detectadas pelo robô, com valores diferentes, quando eles possuem um sensor de identificação de linha. Olha aí, galera. Olha só. Vamos agora imaginar onde é que nós podemos encontrar esse entendimento que nós trouxemos aqui. Ó. Vamos lá. Quem nunca ouviu falar que não é bom usar uma roupa preta no verão por causa do calor atraído por essa cor? Onde é que vem esse entendimento, pessoal? Que o raio infra na cor preta de um jeito, na cor branca de outro. Esse é exemplo. Se você sair no meio do sol quente, vamos lá, vamos aí para a BR, vamos sair aí todo mundo da escola, quando todo mundo, obviamente, já estiver. Depois do final da aula de robótica, vamos todo mundo vestir um casaco preto e ficar no meio do sol. Depois a gente tira o casaco preto, pega um branco e fica também no meio do sol. O que você acha que vai acontecer? Obviamente, você vai observar que nas cores escuras, você vai ter um calor maior. Nas cores claras, você vai ter calor, mas menor. O que isso quer dizer? Que no preto, o raio do sol, quando bate, essa cor preta absorve, fazendo com que você tenha uma sensação térmica. Desculpa, pessoal. Uma sensação térmica de maior temperatura. Assim como, do contrário, na cor clara, de menor temperatura. Então, sabia que isso pode ser atraído pela cor? Sabia que isso é verdade? Sabe que isso é verdade. As cores têm capacidade de refletir e absorver a luz, o que influencia na intensidade da reflexão dos materiais. O curioso é que a cor branca é uma mistura de cores e a cor preta, olha o que nós já falamos, é a ausência delas. No que se refere à reflexão, as cores mais claras absorvem menos luz e refletem mais. Já as cores mais escuras absorvem mais e refletem menos. Já a cor que reflete mais luz é a branca e a cor que absorve mais luz é a preta. Por isso que quando você utiliza uma camiseta preta e vai ao sol, a luz que bate na camiseta é absorvida pelo tecido e transforma-se em calor. Nesse caso, os fótons de luz reagem com os átomos da camiseta e gerando aquele, ó, sabe aquela gotinha que vai caindo aqui, ó? Então, olha só. É por isso que um sensor de identificação de linha é capaz de detectar diferentes valores correspondentes a cada uma dessas cores. Quando a luz do LED do sensor de detecção da linha estiver sob a luz branca, ó, vamos lá. Eu estou aqui a luz branca. Aí vem o sensor. Quando ele está sob a luz branca, olha o que acontece, ó.
haverá o maior processo do microcontrolador, já que a cor branca reflete mais e absorve menos. Ó, o que isso quer dizer? Ó? Aqui está enviando toda hora, está enviando, está enviando, está enviando. Ó. Aí está se aproximando da cor branca. Ó. Na hora que ele está em cima da cor branca, esse processo de refletância, ou seja, das informações que saem de um e voltam para o outro, saem de um e voltam para outro, ó, a detecção da luz branca é maior. Por quê? Porque a reflexão é maior. Então, obviamente, o microcontrolador ele vai ter um processamento, ele vai ter um recebimento de dados, um entendimento maior. Vocês estão entendendo? Porque na cor branca, já que retorna, ele vai tentar identificar o que isso significa. E esse processamento, no caso, que nós sempre temos aquela comparação, que é o ato do cérebro fazer o quê? O entendimento, a interpretação, o microcontrolador vai tentar interpretar que tipo de informação é essa. Quando a luz estiver incidindo sobre a cor preta, área preta, o valor processado será menor. Por quê? Porque a cor preta absorve mais luz do que reflete, modificando o valor inicial da luz do LED. Assim, você poderá programar seu robô para manter-se sobre uma linha e percorrer a trajetória de forma correta. Eis a importância para entender como funciona a refração da luz e quais elementos interferem nesse processo. Desse modo, você se divertirá melhor com o robô e será um cientista. E ainda melhor, campeão da escola CESP Kids. Vamos lá, pessoal. Olha só. A luz branca, assim como a cor branca, é formada pela junção de várias cores. Lembra que as cores do arco-íris, que são as cores das luzes visíveis, estudando no termo 4. Nós já falamos sobre isso, no sensor de luminosidade. A cor branca é misturada pelas cores vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Para que você veja o branco, essas cores se sobrepõem em sua retina por causa da velocidade incrivelmente alta de 300 mil quilômetros por segundo. Será que é rápido? Em um segundo, ele percorre 300 mil quilômetros, fazendo com que elas aparentam ser apenas uma cor. Ou seja, quando você está vendo o branco, na verdade, não é o branco. Só que como a intensidade da velocidade das cores são muito altas, a mistura delas vai fazer com que você não perceba que a luz branca é a mistura delas. Você precisa de efeitos igual do CD para que você tenha o processo de difração, que é o quê? Que é você espalhar as cores primárias, que são a junção para poder se tornar a cor branca. Olha só. Lembra que citamos o experimento de Isaac Newton no tema 5? Introdução ao sensor de obstáculo vermelho? Bem, quando William Herschel repetiu sua experiência para medir a temperatura das cores, então, olha só, tá vendo que o disco de cores? Se você girar bem forte, mas tem que ser com uma velocidade muito alta, você acaba transformando ela numa cor branca. Vamos lá. Foi Newton que percebeu que a luz branca era uma mistura de cores e definiu quais eram essas cores. Quando a luz do sol, que é branca, batia um prisma de decoração que ele tinha em sua mesa de estudos, a depender da sua posição, era dispersada. Dispersada quer dizer o quê? Espalhada. Por exemplo, quando eu digo assim, eita, rapaz, a atenção de você está muito dispersada, ou seja, não está concentrada em mim, está dispersada, está espalhada em tudo que está acontecendo na sala. Ou então dizer, pessoal, vamos concentrar no lugar. Se eu quiser algo ao contrário, eu digo, pessoal, vamos dispersar, vamos o quê? Vamos afastar, vamos justamente ficar distantes um do outro. O fato é, quando a luz branca ela batia num prisma, o prisma é uma espécie de superfície translúcida, ou seja, uma espécie de vidro, que ele tem um formato como se fosse uma pirâmide. E aí a luz bateu em cima dele. E aí o que foi que ele observou? Que quando batia em cima dele, a superfície fazia com que as cores, se espalhassem. Então, ele pegou uma folha de papel branca para que a luz dispersa refletisse nela, indicando cada uma das cores. Dessa forma, ele começou não só seus estudos em óptica, como também voltado às cores. Vamos lá, pessoal, para poder finalizar esse capítulo. Agora, para que você constate essa verdade, poderá fazer em casa ou na sua escola um experimento chamado disco de Newton, que recebeu esse nome. Olha só, isso daqui nós já fizemos, lembra? Que foi aquele discozinho, ó. Faça 2 círculos,
Então, o que vai acontecer? Ó? Quando você fizer esse disco, se você puser 2 furinhos e colocar uma corda, você vai poder ficar com o colega, ó, abrindo e fechando, abrindo e fechando. Ou faz com a mamãe, com o papai, abrindo e fechando. Então, quando você fizer esse disco, você vai perceber que no ato de você abrir e o outro fechar do outro lado, esse ato de abrir e fechar, o disco vai começar a girar. E a mistura das cores, você vai começar a perceber esse efeito. Entendido? Olha só, pessoal, o que eu vou pedir para vocês? Na finalização dessa aula, eu vou pedir para que nós possamos realizar uma atividade prática. Em que sentido? Eu quero que vocês possam, primeiramente, trabalhar com esse código. Eu vou começar a fazer a aplicação desse código no simulador na próxima aula, porque esse simulador a gente vai tratar essa questão do entendimento sobre o sensor de linha, e eu queria que vocês pudessem copiar esse sensor de linha. Se vocês observarem, do lado de cada uma dessas informações, você vai observar o seguinte, ó, barra, barra. Essas duas barras, na verdade, elas não fazem parte do código e nem o que vem depois até finalizar a linha. Por quê? Porque isso daqui, na verdade, é só a explicação do que está antes dela, ou seja, do que é o código. Então, o que acontece? Quando aqui fala assim, int sensor linha IR igual a 2, aqui está dizendo o quê? Que porta no qual o sensor será conectado no Arduino. Então, é a explicação disso. Ok? Então, eu queria que vocês pudessem copiar esse código. Vocês vão ler igual um texto. Eu quero que vocês peguem esse texto e anotem. E vão ler para poder entender melhor essas informações. Combinado? Então, pessoal, eu quero agradecer. Então, quero pedir desculpa em relação a hoje, porque problemas acontecem, mas eu fiz a gravação dessa aula. Eu acordei agora de manhã bem cedinho para poder fazer essa aula e deixar já registrado que na próxima aula nós vamos fazer a prática em relação a esse sensor. Então, pessoal, muito obrigado, tenham um bom dia e até a próxima.